Olá pessoal, estamos aqui para a gravação de mais um episódio do podcast Clínica Anjovem. Eu sou o Dr. Érico Oliveira, cirurgião vascular, e estamos aqui com a nossa querida amiga, doutora Fabíola, cirurgiã plástica. De antemão, uma honra estar aqui. Agradeço a presença de ter carinhosamente compartilhar o seu conhecimento com a gente para essa gravação e explicar um pouco para o público. Fabíola, conte um pouco da sua história para as pessoas te conhecerem, como que foi sua trajetória até chegar aqui como cirurgiã plástica de excelência que você é. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Eric. A alegria e a honra são minhas, né, pelo seu convite. Eu sou médica formada pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Depois eu fiz cirurgia geral lá também, a residência de cirurgia geral. Depois eu fiz a plástica no SUS de São Paulo, no Hospital Santa Marcelina. E depois eu voltei para Brasília, que eu sou brasiliense, né? Voltei em 2013. Nessa ocasião, eu prestei o concurso do Hospital Universitário de Brasília, né? Da EBSER. E fui admitida. E aí, desde então, eu abri minha clínica também, junto com o meu sócio, o Dr. Cristiano Caser. E nós atuamos nessa clínica juntos desde então. Fabíola, a cirurgia plástica é uma especialidade que envolve muito a questão do sonho, do desejo, da transformação. E às vezes a pessoa se incomoda com alguma parte do corpo e quer fazer uma transformação, quer melhorar. No seu dia a dia, na sua clínica, qual é a região do corpo que normalmente as pessoas procuram para fazer essa transformação? Para que ela procure uma cirurgia plástica, para ela se sentir melhor, para ter uma autoestima modificada, se sentir mais bonita. Fala um pouco para a gente sobre isso. As procuras são de diversas áreas, né? Mas uma área que chama atenção, né? Porque a procura é de ambos os sexos, é em relação ao desconforto estético em relação ao abdômen. Então, muitos pacientes procuram querendo melhorar o aspecto do abdômen em relação à flacidez de pele, em relação a estrias, em relação a aquele aumento localizado de gordura, ou então, às vezes, em todas essas características juntas, né, gerando uma insatisfação para o paciente. Quando você fala em relação ao abdômen, é muito comum, às vezes, o paciente estar acima do peso. Nós temos a questão do sobrepeso, dos graus de obesidade. E esse paciente, quando ele chega lá na sua clínica, vai fazer uma avaliação, a gente observa que tem várias técnicas, né? Desde uma lipo até uma mini abdominoplastia, até uma abdominoplastia. Eu queria que você falasse um pouco para mim sobre cada uma dessas técnicas, para as pessoas conhecerem e ver de fato qual é a indicação mais precisa para o paciente. Você tocou num ponto importante, né? A cirurgia plástica ela é uma cirurgia de contorno corporal. Ela não é uma cirurgia que visa o emagrecimento, né? Então, o paciente que está num peso adequado, ou no máximo um sobrepeso, né? Mas que não está no limite de obesidade, ele pode ser submetido à cirurgia plástica, né? Então, o que vai determinar qual técnica que a gente vai utilizar é quais alterações que o paciente apresenta. Então, se a queixa dele é só uma gordura localizada, mas ele não tem um excesso de pele, uma flacidez, então, aí, nesse caso, a gente lança a mão de uma lipoaspiração, que pode ser simples ou associada a tecnologias, né? Então, se o paciente, às vezes, ele tem uma gordura localizada, que a gente acha que depois da remoção dessa gordura, ele vai ter uma flacidez pós-cirúrgica, por aquela desproporção continente-conteúdo, né? A gente tirar o suporte que a gordura dá para a pele e a pele ficar sobrando, né? Depois de um tempo, depois que desinchar e tiver recuperação cirúrgica. Então, muitas vezes, a gente já indica para esse paciente uma lipoaspiração associada a alguma tecnologia de retração de pele. Pode ser o argoplasma, né, que é o plasma de argônio, o plasma de hélio, que é conhecido como Renuvion, os lasers, né, o body tight, que é a radiofrequência. Então, assim, tem várias ferramentas que a gente pode lançar a mão para fazer uma retração de pele complementar para o paciente. Dentro da lipoaspiração, a gente ainda pode, em pacientes que estão tendo um ritmo de atividade física regular, tem um treino, né, muscular na musculatura do abdômen, a gente consegue reforçar a marcação das linhas semilunares, da transição do músculo reto abdominal para os oblíquos, reforçar a linha mediana, né, com a linha alba, né, com essa cirurgia de lipo de média definição. Então, com essa cirurgia de lipo de média definição, a gente consegue dar um corpo que parece que está até mais malhado do que realmente está. Mas serve para esses candidatos, né, que fazem atividade física regularmente, que tem já um sombreado que a gente vai intensificar com essa cirurgia.
Pacientes que já têm uma sobra de pele, às vezes a gente precisa, só com a tecnologia de retração, pode não ser suficiente para a gente tratar, endereçar essa pele que está excedente. Então, a gente precisa lançar mão de cortes que tiram fragmentos de pele e devolvem o abdômen mais plano para o paciente. Dentre essas cirurgias, a gente pode fazer só uma mini abdominoplastia, que é uma cirurgia em que a gente faz um descolamento mínimo, pequeno, normalmente na região infraumbilical. A gente pode até fazer uma aplicatura, né, que é um espartilho que a gente faz na abdominoplastia, mas normalmente um pouco mais reduzido. E a gente tira um fusinho de pele que resulta numa cicatriz um pouco menos extensa. Mas também o paciente tem que ter pouca flacidez de pele. Para pacientes que já têm flacidez moderada ou grande, aí realmente a indicação é a abdominoplastia, que pode ser combinada com a lipoaspiração junto no mesmo procedimento, ou pode ser só abdominoplastia simples, só com remoção de pele, sem a lipoaspiração associada. Então, o que vai ditar é se o paciente tem gordura também localizada junto ou não. Então, se o paciente às vezes emagreceu muitos quilos e ele tem só aquela flacidez de pele mesmo, a gente só faz abdominoplastia e resolve isso. Se o paciente já tem um pouco de gordura no andar superior do abdômen, às vezes nos flancos, a gente precisa associar uma lipoaspiração junto no procedimento. Então, a gente faz uma lipoabdominoplastia ou abdominoplastia Saldanha, né? Saldanha foi o cirurgião brasileiro que descreveu essa técnica inicialmente, de fazer uma abdominoplastia precedida por uma lipoaspiração no mesmo ato cirúrgico, né? Então, tem outras também cirurgias que a gente pode usar de acordo com as alterações que o paciente apresenta, de acordo com o nível dessa alteração. Então, pacientes que têm uma flacidez de pele, que só a abdominoplastia clássica não resolve, a gente já tem que lançar a mão de uma abdominoplastia em âncora. Então, vamos supor, o paciente perdeu às vezes 60 quilos, 50 quilos após uma bariátrica. Então, ele fica com uma flacidez de pele tão grande que só tirando aquela pele que está abaixo do umbigo não é suficiente. Ele vai sobrar pele muito nas laterais, então a gente precisa associar uma cicatriz vertical para que a gente possa tirar essa pele que está sobrando também, chama abdominoplastia em âncora. Então, o tamanho da cicatriz é proporcional ao grau de flacidez de pele que o paciente tem. E em qualquer uma das abdominoplastias, a gente pode associar o tratamento da diástase dos músculos retos do abdômen. Então, pacientes que às vezes tiveram neném, ou então por motivos genéticos, têm as lâminas do músculo retos do abdômen muito afastadas, a gente consegue fazer um espartilho muscular para que o paciente consiga ter essa região do abdômen mais plana. Então, nesses procedimentos de abdômen, a gente consegue tratar o acúmulo de gordura localizada, tratar a flacidez de pele e a flacidez muscular. Quando você fala em relação à diástase, é muito comum na maternidade, principalmente com o número de gestações, né? Ter esse afastamento do músculo principal, o reto abdominal. A aplicatura que você menciona, ela também é empregada quando a paciente faz uma lipo-HD. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre o que é a lipo-HD, que é muito comum. As pessoas, eu quero fazer um procedimento, meu abdômen, eu quero que ele fique trincado, eu quero uma alta definição, eu quero fazer uma lipo-HD. Qual a diferença da lipo-HD para lipo não HD? Pronto. A lipo-HD é uma lipo em que a gente simula os gominhos do abdômen, né? Que são aquelas intersecções, né? Marcando de maneira mais intensa, mais funda. E os ventres do músculo reto do abdômen um pouco mais intensificados, como se eles estivessem hipertrofiados. A gente tem duas formas de fazer isso. Uma forma é injetando gordura intramuscular, mas ela está atualmente proscrita, né, por risco de embolização de gordura. Pode ser guiada por ultrassom para achar o músculo e fazer, né, olhos nus, né, digamos, fechado, por via fechada, ou pode ser feita dentro de uma abdominoplastia, em que primeiro é feito um descolamento da pele e da gordura, esse retalho, e assim que você visualiza o músculo, você vai lá e injeta dentro do músculo essa gordura para parecer que ele está hipertrofiado. Essa técnica, por exemplo, eu não faço, né, e inclusive a princípio, ela está proscrita no momento, né? Porque precisam de métodos para gerar mais segurança para esse tipo de procedimento. E existe um outro procedimento de lipo-HD, uma outra maneira de fazê-la, em que a gente marca
de maneira mais funda a linha alba, as intersecções do músculo reto, deixando um pouco de gordura nos locais dos gominhos. Só que daí o que gera nessa técnica é um pouco de artificialidade, porque não é o músculo que está hipertrófico, mas sim a gordura que foi deixada lá residualmente. E aí, futuramente, caso o paciente ganhe peso, isso pode gerar algumas sequelas, né? Então, a gente já viu muitos artistas por aí, né, que fizeram essa técnica, que no momento inicial estava muito em voga, estava em moda, mas eles não pensaram muito num processo futuro em que eles pudessem ganhar peso, 5 quilos, 6 quilos, que já gera uma estranheza, né? Não fica bonito. Quando o paciente procura na sua clínica para fazer uma cirurgia plástica e ele está um pouco acima do peso, é um paciente que tem sobrepeso, não tem obesidade, existe uma recomendação que você sempre orienta para esse paciente no pré e no pós-operatório em relação a alguma mudança de hábito, em relação à alimentação, em relação à atividade física? Qual é a sua recomendação para o seu paciente que vai fazer uma cirurgia plástica de abdômen? Nós temos um protocolo, né, em que pacientes com IMC acima de 28, eles não devem ser submetidos inicialmente à cirurgia plástica, então a gente encaminha para o endocrinologista, para o nutricionista, para que ele consiga, né, ter uma perda de peso que deixe o paciente mais preparado para um pós-operatório mais apropriado. E também pacientes que já estão no peso certo, principalmente aqueles que só vão ser submetidos à lipoaspiração, eu reforço muito a necessidade de ele manter o peso no pós-operatório, justamente para ele não acabar acumulando gordura em outras regiões que antes não incomodavam. Então, às vezes, o paciente lipoaspira o tronco, o abdômen, o culote, e às vezes começa a se queixar das costas, do braço, do bumbum, enfim, de outras áreas que começam a acumular gordura. Então, isso é importante, eu sempre reforço. E é importante uma equipe nutricional, né, que acompanhe. Então, tem algumas colegas nutrólogas para quem eu referencio quando o paciente tem esse interesse de fazer o pós-cirúrgico. Você havia mencionado que em algumas situações especiais chega a fazer a associação de duas técnicas, a lipo mais abdominoplastia. Essas técnicas associadas no abdômen, elas podem ser feitas também em relação quando eu utilizo outras partes do corpo? Por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia de abdômen e mama. Ou é mais questão de individualidade? Ou você tem que analisar mais a questão de segurança, tempo cirúrgico? Como que está a abordagem em relação a essa questão que às vezes a paciente quer chegar na clínica ou no consultório do cirurgião plástico, ela quer uma transformação única, ou seja, ela quer que faça o máximo de procedimento possível e que ela saia totalmente transformada. Qual a orientação que você tem para esse tipo de paciente e a recomendação que você faz? Então, para esse tipo de paciente, a gente tem que fazer a estratificação do risco pré-cirúrgico. Então, assim, muitos pacientes que querem fazer mama e abdominoplastia juntos, por exemplo, eles são pós-bariátrica. Então, às vezes, o paciente pós-bariátrica, que ele tem uma síndrome desabsortiva, ele não absorve direito alguns nutrientes, ele tem uma anemia crônica. Então, muitas vezes, a gente precisa desestimular esse paciente de fazer procedimentos combinados se ele tiver uma hemoglobina muito limítrofe, né? Agora, se ele tiver uma hemoglobina normal, não tem restrição. Normalmente a gente faz um preparo com sulfato ferroso, ácido fólico, a gente dá substrato para o organismo voltar rápido a produzir massa e normalmente o paciente fica bem. Então vai depender muito de como estão os exames dele, como está o risco cirúrgico de forma pré-operatória. E para pacientes não pós-bariátrica, a mesma coisa. Se o paciente ele tem alguma comorbidade importante, que um diabetes, que tem um difícil controle e tudo, então de repente, em alguns casos a gente prefere diminuir o tempo cirúrgico, fazer uma cirurgia por vez, para que ele tenha uma recuperação melhor. Você observa alguma diferença no resultado da cirurgia para aquele paciente que tem um hábito de fazer atividade física de forma regular e para aquele paciente que às vezes está no peso normal, mas que não faz atividade física? Você observa a diferença no pós-operatório em relação à redução de dor, de hematoma, de equimose, até mesmo o resultado do contorno corporal? Certamente, porque assim, pacientes que fazem atividade física, no pós-operatório de cirurgias do abdômen, é impressionante como até o conteúdo intestinal, né, tanto gordura visceral quanto conteúdo intestinal mesmo, de quem faz uma dieta apropriada e exercícios físicos, normalmente ele já fica com um resultado muito mais evidente e muito mais rápido.
Já pacientes que se alimentam mal, não fazem atividade física, o intestino fica mais lento, tem um pouco de gordura visceral, lá dentro, aquela gordura que fica dentro da barriga e a gente não trata na cirurgia plástica, porque ela fica perto das vísceras, né? Então, pacientes que têm essas questões, normalmente ele evolui com um resultado muito menos visível, porque ele às vezes ainda fica um pouquinho barrigudinho, assim, né? Tá com o abdômen chapado, né? As pessoas usam essa expressão. Por conta da plástica, foi feita abdominoplastia, às vezes foi feita até uma lipo para associar o contorno corporal, mas às vezes a paciente, até mesmo depois, dependendo do que ela come, fica com o abdômen um pouquinho estufadinho, dependendo do dia. Então, pacientes que têm uma rotina de exercício e nutrição saudáveis, até o conteúdo intestinal a gente vê diferença na silhueta do paciente. Certo. Outra questão que você falou em relação a quando você faz uma técnica que faz, às vezes, enxertia da gordura no músculo para o paciente que, às vezes, quer uma definição de uma lipo HD. Mas, às vezes, a gente vê paciente, principalmente na área vascular, o paciente procura, doutor, eu fiz uma enxertia no meu glúteo. Eu aproveitei que eu fiz uma lipoescultura e peguei a gordura, o cirurgião plástico fez a enxertia no glúteo. A enxertia da gordura de uma lipo, ela pode ser feita em qualquer parte do corpo, é mais comum no glúteo, pode ser feito na mama. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Legal. No glúteo, realmente ela tem que ser feita no plano certo e tem estudos que mostram que ela é feita de forma da linha média para a lateral, ela tem menos risco de embolia. Então, se a gente faz na região da gordura mesmo, então o paciente tem poucos riscos com essa injeção de gordura. Quando ele faz da lateral para a região central, né, do glúteo, e quando faz injeção intramuscular, aí realmente tem um risco de embolia. Então, isso daí a gente tem que evitar, né? E quanto à mama, é muito controverso, que se a paciente tiver alguns nódulos já que ela monitoriza com o mastologista, então eu prefiro perguntar para ele ou para ela, enfim, para o profissional que acompanha, para ver se ele tem alguma contraindicação para lipoenxertia. Agora, se não tiver nenhum nódulo, nenhuma questão que ele tenha acompanhamento futuro, não tem restrição a fazer uma lipoenxertia mamária. Isso é muito frequente, cada vez mais frequente, inclusive que hoje o número de explantes mamários, né, pacientes que tiram as próteses de silicone, é cada vez maior. Então, muitas vezes a paciente não tem tecido mamário suficiente para montar, com a própria mama tecido mamário que ela tem. Então, muitas vezes a gente tem que usar gordura, né, colhida de uma lipoescultura, para a gente colocar na mama. Mas o que eu digo que às vezes a gente precisa consultar o mastologista é que se ela tiver algum nódulozinho, às vezes uma calcificação da gordura, enfim, pode atrapalhar essa monitorização de algum nódulo, de algum cisto que a paciente tenha, que faça essa monitorização a longo prazo. Então, a gente sempre trabalha em conjunto com o mastologista quando a paciente já tem uma alteração. Quando ela não tem uma alteração, não há contraindicação. A gente consegue, sim, aumentar o volume da mama com gordura lipoaspirada. Certo. Aproveitando que a gente está falando sobre mama, queria que você falasse um pouco para a gente sobre as opções de cirurgia plástica na mama, que é muito comum também a mulher, às vezes, se incomodada, tem uma mama menor, quer aumentar, às vezes tem uma mama um pouco mais densa, quer diminuir, às vezes a mama passou por processo de maternidade, amamentação, sofre alterações. Quais são os tipos mais frequentes de cirurgia plástica na mama? Os tipos mais frequentes são aqueles em que a mama é muito volumosa e a paciente quer diminuir, né? Isso daí ela pode diminuir e trocar por um implante mamário, tirar tecido mamário saudável e trocar por um implante. Ou ela pode simplesmente tirar, né, esse tecido excedente e montar com a própria mama. E isso varia muito de acordo com o profissional, né? Então, cada profissional escolhe. Eu sou muito adepta da escola que se a paciente tem tecido mamário saudável, a gente prefere montar com aquele tecido mamário a colocar um implante, né? Ou, agora, pacientes que não têm tecido mamário e não têm uma mama grande, só querem levantar porque amamentaram, porque tiveram uma queda, porque sempre tiveram a mama, às vezes, com uma deflação, né? Então, a gente consegue colocar um implante e montar com a pele que a paciente tem, e, enfim, gordura, glândula mamária, o que ela tiver, a gente consegue dar uma cobertura para esse implante. Pacientes que já não têm flacidez de pele e não têm uma mama do tamanho que ela gostaria, procuram a gente para colocar implante mamário puro e simples, né? Que é a prótese de silicone, que a gente pode colocar ou pelo sulco da mama, ou pelas areolas. A gente faz em areola, especialmente se a paciente quer diminuir a areola, porque quando ela
Quando a cirurgia vai tudo bem, é excelente, mas quando a cicatrização fica hipertrófica, tende a uma queloide, a uma produção excessiva de colágeno pela cicatriz, então ela fica muito evidente, né? Então, são 2 pesos, 2 medidas aí, né? Fica uma balança que depende muito da evolução da cicatrização. Então, a gente prefere indicar para quando a paciente tem que fazer uma areoloplastia e reduzir também. Via axilar, né? Não sei se o senhor já ouviu falar, né? É uma cirurgia que vai gerar uma cicatriz na axila também, ela não vai ficar visível no tronco, mas a longo prazo, a médio prazo, na verdade, né? Depois que tudo desincha, ela pode precisar de uma reoperação, às vezes, para simetria mamária, porque a incisão fica muito longe do sulco da mama. Então, essa cirurgia tem um índice grande de assimetrias do sulco mamário. Então, quando tem assimetria do sulco, muitas vezes não é tão fácil da gente corrigir pela mesma incisão. E paciente pode precisar de uma segunda cirurgia. Então, a gente até faz, guiado por vídeo cirurgia, mas só quando a paciente realmente bate o pé e quer muito. Entendi. Porque é uma técnica mais demorada e que tem esses percalços aí que podem acontecer. O implante de silicone, a gente observa que o material evoluiu muito, como a medicina evoluiu. Antigamente, você fazia uma cirurgia de silicone e em determinado tempo era necessário trocar a prótese. Como que está isso hoje? Hoje as próteses elas já são permanentes ou ainda é necessário a troca? Quais são, digamos, uma cirurgia de implante de silicone, as alterações mais frequentes? Por exemplo, às vezes ela pode ter um deslocamento de prótese, às vezes pode ter uma fratura na prótese. Queria que você abordasse um pouco sobre isso, que é muito comum esse incômodo nas mulheres, essa dúvida sobre a cirurgia do implante de silicone. O silicone, hoje em dia, ele foi feito para, enfim, não ser trocado com um tempo definido. É para ele ficar lá a partir do momento que ele foi colocado. Mas a gente sempre explica para o paciente que não é uma cirurgia definitiva. Porque é um corpo estranho que pode ter complicações futuras, tanto a curto, quanto a médio, quanto a longo prazo. Então, assim, o que é mais comum de acontecer e a gente ter que trocar o implante? A gente só tem que trocar quando acontece alguma alteração. Então, quais são essas alterações? A contratura capsular, né? Então, ao longo dos meses, vai se formando uma cápsula fibrótica em torno da prótese e ela vai ficando cada vez mais organizada com o passar dos anos, cada vez mais espessa. Então, ela pode gerar constrição da mama com dor e deformidade, ou os dois, né? Ela pode ter dor, deformidade, pode ter a constrição, a paciente pode ficar agoniada e gerar uma assimetria mamária também, porque às vezes acontece de um lado, no outro lado não aconteceu, ou então teve uma contratura leve. Então, quando tem uma contratura capsular, a gente precisa, sim, trocar os implantes. Ruptura, a prótese não foi feita para romper, né? Ela foi feita para aguentar grandes pressões, mas ela pode vir com defeito de fábrica, ela pode ter alguma questão técnica no momento da inserção e ela pode sofrer uma ruptura. Se ela sofrer ruptura da cápsula, esse gel, normalmente ele fica contido numa região da mama, porque ele não escorrega, né? Normalmente ele é um gel coeso, mas ela tem que trocar em um tempo curto, né? Ela não precisa ir para o pronto-socorro hoje, correndo, porque na ressonância veio que a prótese dela rompeu. Mas ela precisa já agendar uma cirurgia programada em um tempo curto, até 2, 3 meses no máximo, para que ela possa retirar esse implante, trocar por outro, ou retirar de forma definitiva, caso ela queira. Certo. Vamos falar um pouco de uma doença que eu acho que é muito comum, a dúvida hoje, que é o lipedema. A gente atende muito paciente hoje com lipedema, que quer uma resolução, às vezes, muito rápida sobre o lipedema, e a gente explica que é uma doença crônica, é uma inflamação, que depende de várias ações e depende também da abordagem de vários profissionais, o nutricionista para fazer uma dieta correta, para corrigir o hábito intestinal desse paciente, o educador físico, para que esse paciente tenha um exercício correto, um exercício de baixa intensidade, para que não aumente a inflamação. O cirurgião vascular, que vai ajudar na questão da circulação, do retorno venoso linfático que esse paciente tem. E ele procura também o cirurgião plástico. Fala, olha, me incomoda essa gordura no glúteo, me incomoda essa gordura na coxa. O paciente com lipedema que te procura e quer uma resolução cirúrgica. A gente sabe que não existe cura para a doença, tem como eu melhorar esse paciente. Qual a orientação que você faz em relação à cirurgia, a indicação no paciente com lipedema? Qual a abordagem que você faz em relação a esse paciente? O paciente com lipedema que já tem indicação, né, cirúrgica, né, se é um lipedema muito discreto, muitas vezes só as medidas clínicas, né, já conseguem um bom resultado, mas pacientes que já têm
um peso nas pernas, né, uma dor, algo que incomoda, aí a gente consegue fazer uma cirurgia de lipossucção, né, de lipoaspiração, normalmente de grandes volumes, então a paciente tem que fazer uma preparação também, com ferro, ácido fólico, enfim, fazer toda aquela preparação para que ela não tenha uma perda sanguínea muito grande no pós-cirúrgico, eventualmente até uma reserva de sangue, que pode ser até dela mesma. Quando a paciente vai coletar sangue, ela coleta, pelo menos 3 semanas antes do procedimento cirúrgico, fica no banco de sangue e depois da cirurgia a gente consegue usar o sangue da própria paciente, né? Eu falo mais da paciente, né? Porque é uma doença mais frequente em mulheres, né? Mas a gente consegue um resultado bem satisfatório, diminuindo o peso da paciente no pós-cirúrgico. A gente precisa abordar regiões como tornozelo, panturrilha, pouco usuais numa lipoaspiração convencional. A gente precisa de material apropriado, usar cânulas curvas, muitas vezes usar uma tecnologia associada também para a gente ter um resultado melhor para essa paciente. É uma técnica diferente da lipo que você realiza, por exemplo, no abdômen. Exato. Existe Na verdade, um cuidado especial. Exato. A técnica é a mesma, mas existem alguns cuidados especiais, com instrumentos especiais, com o volume que você vai remover daquela região e com os cuidados pós-cirúrgicos, principalmente, da fisioterapia de reabilitação. Existe uma ansiedade natural nesse paciente que vai fazer uma lipo, no paciente que tem lipedema. E eu queria que você falasse assim, eu queria que tirasse o máximo de gordura possível. Eu queria que você lipasse o máximo que pudesse, né? Existe um limite em relação ao peso corporal, em termos de segurança para o paciente, segurança para o profissional, que é o cirurgião plástico que está executando, que isso é orientado para o paciente. Olha, eu posso fazer o contorno corporal, no lipedema, mas eu tenho um limite. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Sim, tem um limite. Tem pacientes que às vezes têm uma expectativa, mas a gente tem que realmente trazer a realidade, né, para o paciente, de que ele tem um limite aí de 6 a 7% do peso corporal, né, quando a gente mede isso em litros de gordura, e a gente faz essa equivalência. Ou também equivalência com 35% da superfície corporal. A gente tem como fazer esse cálculo, trazer para o paciente e falar, no seu caso, a gente vai lipoaspirar no máximo 6 litros de gordura, por exemplo, né? Então, a gente orienta o paciente para que ele não possa ser submetido a um risco de uma anemia desproporcional ao que ela poderia passar com uma cirurgia plástica. A recomendação do pós-operatório para esse paciente, Fabíola, ele pode voltar às suas atividades físicas, ao seu trabalho, geralmente após quanto tempo? Usualmente eu peço para o paciente aí retornar com atividades físicas leves na academia depois de mais ou menos 10 dias. 10 dias. Né? Então ele vai fazer normalmente a fisioterapia de reabilitação aí, durante a primeira semana. Que pode ser diariamente ou pode ser de forma intermitente, de acordo com a escolha da fisioterapeuta ou da profissional, enfim, que for fazer o pós-cirúrgico. E aí depois, quanto antes voltar a se movimentar, para a gente melhor, né? A gente pede para usar meia de compressão, pede para fazer as terapias de reabilitação, de retorno às atividades normais, mas quanto antes voltar, mais rápido ela tem a recuperação do próprio líquido que fica residual do pós-cirúrgico. Por que eu falo do líquido? Porque em toda lipoaspiração, além do líquido inflamatório do que a gente lipoaspirou, manipulou, enfim, a gente tem que injetar no começo da cirurgia um soro com adrenalina, que não acontece com outras cirurgias plásticas. Então, nessa cirurgia, em que a gente coloca um soro com adrenalina, a adrenalina faz uma vasoconstrição para que a gente não perca muito sangue, porque a lipoaspiração é uma cirurgia um pouco invasiva e ela lesiona alguns vasos sanguíneos. Então, quando a gente faz essa adrenalina, a gente faz uma vasoconstrição para sangrar menos e aí o paciente vai ficar com esse líquido lá. Então, esse líquido demora um pouco para ser removido. Se o paciente ficar inerte no leito, sem deambular, sem se movimentar, o próprio organismo demora a reabsorver esse líquido. Então é importante ele voltar o quanto antes às atividades físicas. Eu acho interessante o que você fala, que você compartilha o mesmo pensamento. Se o paciente vai fazer uma cirurgia por lipedema, quando ele tem a indicação específica para isso, ele necessita de uma abordagem multidisciplinar, tanto antes da cirurgia quanto após. E aí a importância também do fisioterapeuta, né, de fazer esse tratamento de terapia compressiva, de drenagem linfática, de, às vezes usar uma outra técnica, o taping, de usar o material compressivo, às vezes uma meia elástica compressiva, às vezes uma calça leg compressiva, para que você consiga ter uma melhora desse paciente no pós-operatório, reduzir dor, reduzir hematoma, reduzir até mesmo a retenção
de líquido, né? Essa é a sua recomendação. Exato. E uma coisa importante, assim, eu particularmente gosto muito de pedir para o anestesista fazer o bloqueio cirúrgico. Se o paciente faz só anestesia geral, ele não vai ter dor no procedimento cirúrgico, mas ele acorda muito dolorido. E se o anestesista faz um bloqueio, né, no neuroeixo, seja com peridural, seja com raquianestesia, o paciente já consegue acordar e ele não sentir dor nas pernas. Ele vai sentir um pouco de peso por conta do excesso de líquidos, né? Já não vai ter a gordura, mas vai ter um excesso de líquidos inicialmente, só que ele não vai ter dor. Então, ele vai voltar muito rápido às suas atividades normais. Então, eu gosto muito de associar, de pedir para o anestesista associar essa técnica para que ele tenha uma analgesia satisfatória no pós-operatório e possa voltar logo para suas atividades físicas, ter essa reabsorção, mobilização de líquido mais rápido, né? E o fisioterapeuta é essencial, porque ele vai fazer a condução manual de líquidos no começo, retirar mesmo esses líquidos que a gente injeta e que também do processo inflamatório cirúrgico, e depois, no momento posterior, ele vai fazer drenagens, enfim, outras terapias associadas, laser, tudo isso para diminuir a inflamação mais rápido. Certo. Importante salientar para o paciente que quer fazer uma cirurgia plástica, que a cirurgia plástica, ela trabalha muito também com o cirurgião vascular no pré-operatório, né? Em relação principalmente a medidas de prevenção, as medidas profiláticas para evitar eventos trombóticos. É extremamente comum na clínica do cirurgião vascular ele receber, às vezes, um pedido de parecer do cirurgião plástico. Olha, gostaria que fosse avaliado o paciente, quais medidas devem ser adotadas para eu prevenir uma trombose venosa ou embolia pulmonar. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas recomendações que você compartilha com o cirurgião vascular em relação ao paciente que vai fazer uma plástica, a importância dele ter esse cuidado de tomar medidas para reduzir o risco dele ter um evento trombótico após uma cirurgia, que pode acontecer com qualquer cirurgia, mas ele tomando esse cuidado de ir um profissional especialista e operar com um cirurgião plástico especialista, ter essas medidas de segurança para reduzir o risco. Fale um pouquinho para a gente sobre isso. Exato. Na história clínica, né, a gente já tira do paciente, né, a informação de se ele já teve alguns outros eventos tromboembólicos, se tem histórico familiar, para a gente já ficar atento a esse tipo de paciente, que às vezes pode precisar de uma quimioprofilaxia, uso de injeções de um remedinho para afinar o sangue, né, que chama enoxaparina, às vezes até antes do procedimento, dependendo do caso, né. A maioria dos pacientes não tem essa contraindicação, a gente consegue usar a enoxaparina depois, mas sempre a gente pede, nesses casos de lipedema, uma avaliação do cirurgião vascular, que é o especialista, né, o angiologista especialista nessa área. Então, a gente normalmente pede para que ele investigue o sistema venoso profundo, para ver se tem algum cuidado especial a ser tomado com o paciente, se tem, caso a caso, né, alguma outra alteração vascular associada, às vezes tem problemas dos linfáticos associados também, que ele precisa, às vezes, fazer algum acompanhamento prévio. E aí, uma vez liberado, orientado, a gente segue os protocolos padrão, que normalmente englobam tanto a mobilização precoce, o paciente fazer movimentos no próprio leito, assim que ele conseguir levantar, ele já deambular, já levantar, já tomar banho, já ir ao banheiro, já levantar para comer, não ficar só acamado no pós-cirúrgico, usar dispositivos de compressão que mimetizam a bomba muscular, então tem um gradiente de compressão maior no tornozelo, e menor na fossa poplítea, né, perto do joelho, para que mimetize a bomba muscular, movimentando, mobilizando esse sangue venoso em direção ao coração. Então, esses dispositivos são a meia antitrombo, são o dispositivo pneumático sequencial, né, que é aquela bota compressiva, e a quimioprofilaxia para cirurgias longas, né, essas injeções de enoxaparina também são importantes. E sempre que o vascular dá qualquer recomendação, a gente segue, porque ele vai fazer toda a investigação, né, dessa rede vascular que o paciente tem, para ver se tem alguma recomendação extra para que a gente minimize o risco desse paciente desenvolver uma complicação séria como trombose. Espero que vocês tenham observado a preocupação e a questão da segurança. A doutora Fabiola reforça muito isso. Então, o paciente que vai fazer uma cirurgia no corpo, seja uma cirurgia plástica ou qualquer outra cirurgia, a importância de você fazer uma investigação vascular através de uma consulta com o cirurgião vascular, um exame complementar, que é a ecografia vascular, que é exatamente para avaliar o sistema venoso, o sistema arterial. Com isso, vai te dar mais segurança no seu pré-operatório e também vai ajudar a conduzir, através de uma orientação, o colega que for te operar, no caso a doutora Fabiola, que é cirurgião plástico, as recomendações para que você diminua o risco
de ter um evento trombótico, que a sua cirurgia seja um sucesso. Exato. Fabíola, estamos chegando aqui ao fim. Queria que você falasse um pouco das suas considerações finais, a recomendação de um paciente que deseja fazer uma transformação corporal, aquele paciente que quer realizar o sonho de modificar aquela região no corpo que te incomoda. Como que esse paciente consegue te encontrar, falar da sua clínica, o seu contato, sua rede social? Quero te agradecer por ter aceitado o convite, de participar do nosso podcast. Foi um prazer. E fale um pouco para mim e para o público também como que ele consegue te encontrar. Essas queixas, né, insatisfação com o corpo é algo que é muito frequente, né? O ser humano, isso não deve ser tratado como um bicho de 7 cabeças, né? Todo mundo tem um lugarzinho, todo mundo não, a maioria das pessoas, né, tem um lugarzinho do corpo que desejaria mudar, né? Então, para saber se você é um candidato à cirurgia plástica, se você realmente precisa ou tem indicação de mexer em alguma área que te incomode, seja com lipoaspiração, seja com aumento ou diminuição mamária, levantar as mamas, tratar a flacidez do abdômen, enfim. Se o que incomoda é o braço, a coxa, enfim, sempre tem alguma área que às vezes chama mais atenção no corpo de cada pessoa. Você deve procurar um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para fazer uma avaliação inicial, fazer a programação cirúrgica. Se você ainda não estiver dentro do peso, a gente vai te dar esse suporte, vai marcar um retorno para você conseguir perder o peso adequado. A gente faz o cálculo na sua consulta de intraoperatório. No caso, na minha clínica, a gente faz uma bioimpedância, em que a gente consegue ver a distribuição, né, de percentual de massa magra, de gordura, o quanto que você deve chegar para ser submetido de forma segura a uma cirurgia plástica. E uma vez passando nessa primeira consulta, estando preparado ou demorando algum períodozinho aí de preparação e já estando apto a fazer uma cirurgia plástica, a gente pede sempre os exames de sangue pré-operatórios, a estratificação de risco cardiovascular, né? A gente pede para passar no cardiologista, também fazer todo o risco cirúrgico, para que a gente possa operá-lo com a maior segurança possível. Nos casos de suspeita de qualquer doença vascular, né? De qualquer caso de antecedentes de tromboembólicos na família, ou pessoais, ou pacientes que vão fazer cirurgia em membros, a gente sempre pede auxílio do colega cirurgião vascular para dar um respaldo para que a gente possa operar o paciente da melhor forma possível, da maneira mais segura possível. E a forma de me encontrar é na minha clínica pessoal, né, que eu tenho no final da Zanorte, no edifício Biosfere. Minha rede social se chama Ferri Caser, tudo junto, cirurgia plástica, Ferri Caser plástica. E nossos telefones, acho que a gente pode deixar aqui abaixo. Pode. Enfim, também. Né? Tem a nossa secretária maravilhosa, Disney, que está sempre atendendo, pronta para atender os pacientes com todo carinho. E, enfim, tiver alguma dúvida, pode mandar aqui também, doutor Eric me encaminha e a gente responde junto. Vai ser um prazer. Fabíola, o prazer foi meu te receber aqui no podcast da Clínica Anjovem. Você respondeu, acho que todas as dúvidas mais frequentes do paciente que quer fazer uma cirurgia plástica, quer realizar o sonho. Espero que muitas dessas pessoas possam te procurar para que você possa realizar essa transformação com excelência, como você sempre faz. Foi uma honra te ter aqui. Muito obrigado pela sua presença, tá? Espero encontrá-la em novos episódios do podcast. Se Deus quiser. Obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço. Vai ser um prazer atendê-los também. Pessoal, mais uma vez entregando conteúdo, conhecimento para vocês. Esse é o projeto podcast Clínica Anjovem. Em breve, com novos episódios. Um grande abraço. Até mais.